Agora vamos falar dos nossos patrocinadores, que é Vegamach, que tem o sushi no Porto, quem quiser experimentar. Aconselho, tem o WhatsApp, Instagram, vamos deixar na descrição. Também estamos com o Estúdio Honor, que faz gravação de tudo, foto, filmagem, o que vocês quiserem. E você, já ficou na mão com a chave do seu carro? Na Code Chaves a gente resolve. Eles são especialistas em chaves de carros e assistência 24 horas para salvar você a qualquer hora, em qualquer lugar. Perdeu a chave? Quebrou? Problema na fechadura? A Code Chaves tem a solução. E lembrando, usando o cupom Virei Imigrante tem 10% de desconto na Code Chaves. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Virei Imigrante. Eu me chamo Igor Monteiro. Eu sou o Matheus Pedro. E hoje estamos com nossa convidada, a Débora Camila. Olá. Débora, seja bem-vinda. Obrigada. Então, Débora, eu vou começar aqui com a primeira pergunta. Da onde veio a sua ideia de vir para cá, para Portugal? Então, essa é uma história bem longa. Por quê? Porque a minha ideia de sair do Brasil é desde os 14 anos. Então, eu sempre tive vontade de imigrar. Eu sabia que eu queria uma hora sair do Brasil. Tipo, não quero morar aqui. Então, assim, nunca me surgiu uma oportunidade. E o engraçado é porque quando eu vim morar aqui, o que acontece? Eu não vinha morar. Eu vim realmente passear. E aí, simplesmente acordei num dia e minha família que mora aqui chegou e tinha criado um grupo. Falando assim, por que você não fica? Fica, detalhe, faltava tipo 2 meses pra minha viagem. Eu disse, como é que eu vou me organizar em 2 meses? Tipo, quase impossível. E aí eu comecei a plantar isso em 2 meses. Arrumei tudo, o que eu preciso, documento, disso, daquilo. Em 2 meses minha vida fez assim, ó. Mudou e eu vou agora pra ficar. Sendo que eu já tinha comprado as passagens fazia muito tempo. Já tinha reservado hotel, que eu ia de Natal, né? É isso que eu ia te perguntar, que lugar que você é do Brasil? De Natal, do Rio Grande do Norte. E eu ia sair de lá, ia passar uns dias em Madrid, ia passar uns dias em Paris e depois ia pra vir pra cá, pra Portugal, pro Porto. Que eu ia aproveitar e passar mais tempo aqui com minha família. Sendo que eu só fiquei em Madrid. Só passei em Madrid, porque quando eu fui comprar as passagens pra ir pra Paris, acabou que eu resolvi vir direto pra cá. E aí pronto. Não foi nada assim, eu quero emigrar. Eu já sabia que eu queria um dia emigrar. Mas eu não sabia quando ou pra onde. Eu pesquisava sempre muito sobre países diferentes, tudo. Mas assim, Portugal nunca foi a minha primeira ideia. Nunca foi assim, meu sonho é ir pra Portugal. Nunca foi. Então, mas desde o princípio sempre foi um sonho. Sempre foi um sonho. Eu sabia que eu queria sair do Brasil. E que ano que você veio? Foi logo depois da pandemia. Acho que foi 2021 ou foi 2022, peraí. 2021. 2021. No final de 2021. Já vai fazer 4 anos que você tá Vai aqui? fazer 4 anos. E você veio com quem? Eu vim com meu irmão e com meu ex. Pra passear? Pra passear. Sim. Na verdade, eu até cheguei. E na época que eu fui comprar minha passagem, eu tava prestes a comprar. E aí, eu sabia que meu irmão também queria vir. Porque, detalhe, eu tenho uma amiga minha da adolescência que mora aqui. E eu sabia que ela e meu irmão, toda vez que ela ia pra Natal, eles já tinham alguma coisa. Tem um caso. E ele falava que, tipo assim, quando você for, eu quero ir também, né? Uhum. Falei, mandei mensagem pra ele, disse, Carlos, eu mandei assim, tu tem dinheiro? Aí ele disse, você tá devendo quem? Já a primeira Ele pergunta. disse, você tá devendo quem? Eu disse, eu não tô devendo a ninguém. Eu disse, eu só quero saber se tu quer viajar comigo. Quer passear comigo e tal, não sei o que. Ele, nossa, é uma boa ideia, vamos. Aí pronto, e meu ex também, não, vamos, tal, não sei o que. Mas eles já sabiam que era pra Europa. Sabia? A gente já sabia. A minha amiga também ia se encontrar com a gente em Madrid. Já era tudo... Já uma viagem. Tipo, era só um passeio, de fato. Mas tu pensava, tipo assim, desde nova em sair do Brasil, por quê? Tipo, tu não gostava muito de lá ou... Eu não conseguia me ver no Brasil, não sei. Eu sentia que eu não pertencia àquele lugar. Uhum. Eu não conseguia me ver, eu quero montar algo no Brasil, eu quero crescer tal jeito. Eu nunca conseguia me ver lá no Brasil. Tudo que eu pensava, até mesmo a nível de montar empresa, em fazer isso ou aquilo, era fora do Brasil. Eu não conseguia, tipo, vamos fazer um... Tipo, todo mundo pensava, né? Meus amigos, eu quero ser concursada, eu quero fazer isso, eu quero entrar pra ser militar e tal, não sei o quê. Eu não conseguia pensar. Eu ficava, eu não quero criar raízes aqui no Brasil. Era a minha única coisa que eu não tinha vontade. E sua família que tava aqui, quem que era? Era tios, era tias, era quem? São meus 2 tios.
Os 2 irmãos da minha mãe. Um irmão e uma irmã. E aí, meu tio tinha vindo primeiro. E depois foi minha tia. E aí, minha avó já tinha vindo a passeio e tudo mais. E aí, ela chegou e ficava botando isso na minha cabeça. Tu sempre queria sair do Brasil, por que não agora? Né? Agora que tu vai, né? Já tava mais Tem fácil. um apoio já tinha aqui. apoio. Que isso, pra mim, assim, foi uma coisa muito importante. Porque eu vejo amigos que não tiveram o apoio que eu tive. E eu paro, assim, quando eles contam as dificuldades de dividir apartamento, dividir casa, não sei o quê. Eu paro e faço assim, nossa, eu tive tanta sorte. Tipo, a minha visão é totalmente diferente das pessoas que vieram pra compartilhar casa, ou que vieram sozinhos. Sim. Então você chegou aqui, você já tinha um lugar pra ficar, Já. Você não tinha compartilhado nada. Não tinha, Foi tranquilo. eu não me preocupei com a caução, né, de apartamento e tudo mais. Eu não me preocupei muito com isso. Porque eu passei e minha tia falou, olha, fica aqui até você conseguir um emprego, conseguir juntar o dinheiro pra você ir pro seu canto, porque eu sei que você vai querer ir pro seu canto. E, assim, foi uma ajuda que pra mim, eu vejo assim, nossa, eu queria poder fazer isso com todo mundo, sabe? Tipo, Sim. foi uma coisa... Mas essa decisão, tipo assim, quando tu veio pra cá, tu veio pra viajar, só pra passear. E as pessoas já falavam, não, porque você não fica. Mas isso só mudou, assim, a partir do momento que você veio pra cá, ou, tipo, você ia vir pra saber mais ou menos como é que era e depois, tipo, ia concretizar isso. Então, quando eu saí de lá, quando implantaram essa ideia na minha cabeça, eu já pensei, eu não vou voltar. Tipo, eu quero ir arriscar. Eu disse, Se não der certo, volta. se eu não tinha Não isso pra podia dar mim. certo, não podia Não, dar pra errado. mim. Primeiro, se não der certo, eu vou tentar um outro país. Entendi. Sempre com o pensamento de... Eu não tinha nenhum momento, eu pensei, se der errado, eu volto pro Brasil. Tipo, em hipótese alguma. Nunca passou isso pela minha cabeça. Tipo, de não der certo, eu vou voltar pro Brasil. Não. Era tipo, se não der certo, eu vou arriscar outra coisa. Vou arriscar, sei lá, uma outra profissão, vou arriscar isso. Não tinha isso de voltar. Já veio decidida a dar certo. Então, tipo, lá no Brasil, em questão de profissão, você se formou em alguma coisa lá? Eu sou esteticista. Trabalhava na área e eu trabalho na área desde que eu me entendo de gente, né? Tipo assim, desde os 17 anos que eu trabalho com estética. E aqui eu arrisquei trabalhos que eu nunca nem me vi trabalhando, né? Pode falar alguns? Eu trabalhei numa fábrica de peças de carro. Quando eu me via com aqueles olhos assim, sabe, de um cheiro horrível, eu ficava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu não sabia pegar direito, assim, ó. E era aquele trabalho que você passa o dia todo fazendo aquela mesma... Repetitivo. Tinha hora que eu ficava falando com as vozes da minha cabeça, assim, meu Deus do céu, e não sei o quê, não vai me dar hora. E eu olhava, assim, já passou 3 horas, eu olhava, passou 10 minutos. Eu disse, meu Deus. Mas foi fácil pra você arrumar esse emprego? Foi o primeiro emprego? Não foi o primeiro emprego. Eu trabalhei... O meu primeiro emprego aqui foi na Mel, atendente da Mel, de telefone. Sim. Mas eu fui demitida. Por quê? Porque eu não entendia nada. Quando é eu a cheguei pergunta. aqui, eu não entendia nada que se falava, né? Tipo, e o pessoal que atendia a ligação ficava estressado comigo. Porque eu pegava e fazia assim, não sei o que, explicando, né? Tudo, e um textinho já pronto. E a pessoa, quer, menina? Não sei o que. E eu, quer? E ficava nervosa também, que eu não entendia nada que eles falavam, né? Porque, pra quem fala assim, é porque português é a mesma língua. Gente, não é. Não dá, no começo aqui eu sofri. Eu acho que todo mundo sofreu. Você sofreu também? Eu sofri, não, com certeza. Eu sofri Eu demais. achei que era mais simples, mas, tipo, várias palavras aqui são diferentes. Então, mas antes de voltar nisso, esses 2 meses que você se organizou, como que foi? Tipo, documento, tudo pra vir? Então, a minha família, ela meio que fizeram um checklist pra mim. Olha, você precisa primeiro resolver isso, depois isso, e isso, isso e aquilo. E eu fui fazendo. E o que eu ficava na dúvida, eu perguntava a eles. E fui, tipo, era cartório, era isso. Fui resolvendo tudo direitinho. Mas eu vim com tudo certo, com toda a documentação já certinha. Já Então, preparada pra... E sua imigração, como que foi? Minha imigração foi a coisa mais fácil do mundo. Foi aonde, na verdade? Foi em Paris, porque eu peguei um voo. Inclusive, foi cansativo. Foi quase 2 dias de viagem. Caramba, 2 dias já. Porque foi assim, saí de Natal, aí fui pra Bahia, o voo, a escala.
Depois fui pra Fortaleza. Já? Pra depois de Fortaleza ir pra Paris. E de Paris ir pra Madrid. Ou seja, foi muito cansativo. E aí, quando eu cheguei lá, na parte da imigração, que foi na França, quando eu cheguei, o cara era no finalzinho da pandemia, então a gente tava de máscara. Sim. O cara lá da imigração chegou, só fez um gesto pra gente baixar a máscara. A gente baixou, ele olhou o passaporte, olhou pra gente, carimbou, aí disse good vocation. Eu disse, tá, saí. Aí eu disse, sim, mas qual é a parte da imigração? Você não Aí sabia que a imigração era ali já? Não, eu disse, mas cadê a parte da imigração? Que os caras vão perguntar as coisas, que não sei o quê, e tarará. Aí eu disse, eu acho que... Aí tava com meu irmão e o meu ex, ele falou assim, eu acho que a gente acabou de passar pela imigração. Eu disse, será? Enfim, seguimos viagem. Porque, no caso, você achava que ia ter, tipo, Várias perguntas, né? as perguntas. E você se preparou, tipo, pra vir e fez um roteiro, tudo, pra falar, caso fosse parada e Fiz tudo. tudo. E, inclusive, eu usei o roteiro que eu vinha pra, né, de férias, que era o que eu Aham. vinha fazer. Então, eu já tinha basicamente todo o roteiro pronto. E eu fiquei esperando eles me perguntarem, nada. E eu Nada, passou direto. Aí eu disse, então, acho que a gente passou, porque depois eu já fui pegar o outro voo pra Madrid. Aí eu disse, rapaz, tá certo isso? Eu disse, já foi imigração. E imigração foi o que mais fácil do mundo. Tá, aí você chegou em Madrid, Aí eu cheguei em Madrid, passei 4 dias lá. Porque já seguiu o tinha... roteiro mesmo. Segui porque já tinha Hotel pagado, já reservado. tinha pagado Ah. o hotel, já tinha pagado tudo. Já estamos aqui, né? Já tá tudo pago, então vamos aproveitar. Sendo que depois que a gente comprou as passagens pra vir pra aqui pro Porto. Ah, então você Mas- comprou depois. Em Madrid você comprou pro Porto. eu só tinha a passagem. Porque a volta também era por Madrid. Ah, Aí a gente teve que comprar uma, porque a gente vinha pra cá, pro Porto, de qualquer forma, a gente ia comprar passagem. Sendo que a gente não sabia exatamente o dia que vinha. Então a gente resolveu comprar, basicamente, né, quando tivesse mais perto. E aí quando a gente decidiu, né, 2 meses antes, como a gente não tinha comprado a passagem, aí a gente botou, ao invés de ir pra Paris, a gente veio direto pra cá. Disse, não, assim, em Paris a gente vai gastar mais, não sei o quê, e como a gente vai precisar, né, assim que a gente chega aqui, a gente precisa de muito dinheiro. Então não vamos pra Paris. Deixa pra um outro momento, vamos direto pra Porto mesmo. falar em dinheiro, assim, você se planejou bem? Veio bem financeiramente? Mais ou menos, né? Mais ou É porque, querendo ou menos. não, você já tinha sua rede de apoio aqui, seus tios, né? Exato. Lugar pra ficar e tudo. Exato, mas assim, eu tinha planejado uma certa quantia porque eu vinha de férias. Então eu já sabia Sim. mais ou menos, eu sou tão assim que eu ficava planejando assim, olha, em Madrid eu tenho que gastar tantos por dia com isso, isso e isso. Em Paris, isso, isso e isso. Era, tipo, basicamente tudo planejado. Então, eu vou gastar na viagem X. Então, acabou que não gastei tanto, né? Porque tive que, né, tipo, passagem, hospedagem pra Paris, essas coisas. Foi uma coisa que eu tive que cortar. Então, já Já sobrou melhor, um dinheiro. E lá no Brasil, tipo, você tinha costume de viajar para os estados ou não? Tipo, foi a primeira vez que tu fez uma viagem mesmo? No máximo que eu tinha viajado, assim, na vida, era por ali pelo Nordeste. Sim. E pelos interiores, essas coisas. Mas viajar longe, assim, eu nunca tinha oportunidade também, né? Uhum. Porque lá é tudo muito caro, tudo muito... Então, você não tem essa oportunidade de passear tanto, de viajar tanto. Mas aqui, inclusive, já é outra história, né? Hoje é uma coisa que eu faço, não, por isso que eu também não volto pro Brasil. Então, você foi demitida do segundo emprego, voltando no emprego. Sim. E você foi pra onde? Aí, Depois. depois disso, eu fui trabalhar com estética, com a minha área. Numa clínica. Foi fácil de arrumar? Foi. Contatos ou currículo? Foi currículo, foi na sorte. Botei, né, fui para umas entrevistas, isso, e a dona lá gostou de mim e me contratou. Sendo que lá era tipo assim, estética aqui é muito diferente do Brasil. No Brasil já é muito mais avançado, no Brasil a gente sempre busca estudar mais, né, sempre, e lá aqui segue meio que um padrãozinho. E eu não tava me dando muito bem no estabelecimento. E lá eu tava provisória, eu tava tipo 3 meses. Quando deu os 3 meses, a dona resolveu não renovar o contrato. Também eu tava já desanimada, meio que tava confrontando, meio que tava já batendo de frente. E acabei saindo. Aí depois disso, que eu fui pra uma fábrica, foi porque, tipo assim, me chamaram, falaram assim, ó, tá precisando de emprego? Tem uma Toma. fábrica aqui. Sim. Aí eu disse, rapaz, eu não sei nem parafusar alguma coisa, o que diabo fazer numa fábrica? Mas fui, né? Eu disse, eu tô aqui pra arriscar, tipo, já Qualquer tô aqui, coisa. eu já saí do meu país, então o que vier eu tô arriscando. Fui.
E, tipo assim, passei 1 ano e meio na fábrica. Ah, foi muito tempo. Nossa, bastante tempo. Mas, tipo, você saiu por quê da fábrica? Porque primeiro eu tava surtando. E segundo, porque eu tinha um objetivo. Porque lá era contrato de 2 anos. E aí, depois que você passasse 2 anos, você ia... Era provisório, temporário. E depois que você ia ficar no fixo, né? No contrato Sim. fixo. E aí, meu objetivo, de fato, era me organizar financeiramente, porque lá, a nível de financeiro, era muito bom, porque tipo assim, era uma grana que vinha, que eu via que eu ganhava mais do que outras pessoas. Certo. Então, até porque eu fazia noturno e tudo mais. E aí, pronto, eu disse, não, vou ficar aqui pra tipo assim, me estabilizar primeiro. Mas eu quero voltar pra minha área, eu quero, né, seguir isso. Eu não vou ficar aqui o resto da minha vida. E aí, pronto, sendo que quando deu 1 ano e meio, eu disse, ó, basta, não dá mais, não aguento mais me sujar de óleo, não aguento mais isso aqui. E comecei a procurar emprego na minha área. Foi quando surgiu a oportunidade de sair. E aí, pronto. Então, no caso, tipo, tu que pediu as contas do lugar que você tava. Isso. Porque você, tipo, quando já tava planejando lá, você não ficou na zona de conforto, né? Tipo, Não. você tava lá, mas já pensava em voltar pra parte de estética, né? Sempre. Enquanto eu tava lá, eu cheguei a fazer 2 cursos também. E eu tava aproveitando, né? Tipo, já que eu tô aqui estável, eu vou me arriscar aqui fazer. Eu fiz 2 cursos já da área de estética também. E disse, não vou me acomodar. Sim. A minha intenção não era ficar lá. Eu já entrei, na verdade, falando, isso aqui é provisório. Isso aqui é só pra me estabilizar. Não vou ficar... E pra sair, foi fácil? Você falou, não, quero sair, e saiu. Colocou a carta e tchau. Ou não? Não foi tão fácil. Não foi tão fácil? Não foi tão fácil. Primeiro porque, assim, eu já estava acostumada com o ambiente, já estava acostumada com as pessoas, já estava acostumada com o trabalho. Então, ainda ficava assim, será que eu saio? Será que eu não saio? E depois que eu pedi a carta, acho que foram assim, eu tinha que pagar 30 dias. Foram os 30 dias mais difíceis da minha vida. Sério? Porque o que fizeram de terror psicológico comigo, por eu tá ali pagando os 30 dias, foi, tipo assim, absurdo ao ponto de eu surtar lá dentro. Sim. E falar falei, olha, isso aqui é um anexo do inferno. Quando Satanás abrir as portas, você sai de tudo de dentro. E aí, eu fiquei assim, eu não aguento mais. E eu só paguei 15 dias, porque os outros 15 dias eu tive que sair mesmo, porque eu não aguentei. Mas foi bem difícil pra sair de lá. E era o pessoal colocando coisa na minha cabeça, sabe? Sim. E você saiu com outro já garantido já, ou não? Já, saí com outro garantido. Mas lá era, tipo, na fábrica, era devido às pessoas em geral ou o trabalho específico? Que, tipo... Era mais por causa... Rapaz, era os dois. Os dois. Era os dois. O trabalho em si era pesado. Mas, tipo assim, não posso reclamar, porque o que eu fazia, eu ficava em pé o dia todo fazendo um trabalhinho. E o que deixava o ambiente mais tranquilo eram algumas pessoas que eu fiz amizades, que inclusive eu tenho amizade até hoje. Sim. Mas algumas pessoas de lá, né, principalmente os chefes e tal, eles plantavam um terror que era, assim, absurdo. E eu batia de frente porque eu via eles fazendo as coisas erradas. E, tipo assim, pelo menos eu acho, que quando você quer cobrar algo de alguém, você tem que dar o exemplo. Sim, com certeza. E aí, quando vinha uma delas vir falar alguma coisa, eu afrontava e disse, e você que faz tal coisa? Tipo, como é que tu vai cobrar de mim se tu tá fazendo 3 vezes pior? Então ficava, sabe? Eu ficava afrontando também. Foi erro meu. Mas é porque já foi logo no final, que eu já tava assim, cansada, sabe? Pelaquela pressão psicológica. Ficavam falando assim, porque você só tem esse emprego, por que isso, por que aquilo? E eu ficava, meu Deus do céu, será mesmo que eu só tenho esse emprego? E eles eram, tipo, a maioria era portugueses ou, tipo, eram imigrantes em geral, brasileiros da fábrica? Os chefes eram todos portugueses. Sim. Eram. E você saiu da casa da sua tia, você arrumou um lugar rápido? Como que foi pra você arrumar um lugar pra você ficar? Tava muito caro? Como que Já na tava época? caro. Já tava caro? Já tava ficando mais caro. E não foi tão rápido. Inclusive, teve alguns lugares que a pessoa falava comigo, né, por SMS. E, não, tudo certo, não sei o quê. Teve um que a gente chegou lá e falou assim, é brasileiro? Ah, não, então não vou alugar, não. Sério? E a gente... Não, mas como assim, tio? Eu já tava planejando móveis aqui dentro, tio, eu já fazendo meus planos. E a pessoa falou, brasileiro não, porque eu já tive muito, muito trabalho e tal. E teve uma que foi até muito simpática com a gente. Sim. E ela falou assim, não, é porque passou um casal de brasileiros que passaram aqui 6 meses sem pagar. E, tipo, injusto, né? Tipo,
Que é a pessoa que passa 6 meses sem pagar no lugar. 6 meses é... Então, realmente, assim, com razão. Sim. Eu disse, não, eu não tiro sua razão, eu te entendo e não tem problema. Sabe, eu disse, você tá certa. Também, se fosse eu, também ia ficar desconfiada. Sabe, essa mulher foi super tranquila comigo, eu também fui super tranquila com ela. Mas aí arrumou uma casa. Aí consegui arrumar. Aí você tem que dar, né, a calção, uma vida, né, fazer um... assim, mas consegui, foi tranquilo, a gente só precisou de fiador, né, que é o que precisa, e da calção. Pronto. Foi super tranquilo. Aí na casa morava seu irmão também com você? Não, aí meu irmão foi morar... Então, quando a gente chegou aqui, aí a minha amiga, aquela de adolescência, Sim. ela morava no Algarve. E ela queria já vir pra cá. E aí foi o que aconteceu. Os dois acabaram ficando juntos. Ela e meu irmão ficaram de vez juntos. E eles resolveram alugar um canto pra eles e eu com meu ex. E aí pronto, ele conseguiu arrumar um lugar e eu também consegui arrumar outro. E eu morava com meu ex lá. Então tu foi tipo uma cupida pro teu irmão, né? Basicamente, né? Assim, e era engraçado porque desde o Brasil, ele falava assim, né? Quando ele via ela, ele falava assim, um dia eu vou casar com ela. E eu ficava, pelo amor de Deus, tipo, deixa de coisa, não sei o quê. E tá aí, hoje estão casados e têm uma filha. Que legal. Então... Você falou seu ex, vocês terminaram? Né? Aquela coisa, né? Chegou que pisou na Europa, acaba, né? Isso, é verdade isso que É falou? verdade. Eu já vi essa história aí. Eu também, eu vejo direto. Como foi a tua? A minha foi assim. Era um sonho, né, meu, que eu falei, que desde os 14 anos que eu queria sair do Brasil. Mas não era o sonho dele. A vida dele lá era bem confortável. Diferente da minha, que sempre eu corria atrás das coisas, sempre foi mais difícil pra mim. E aí, quando chegou aqui, a gente tinha muito conflito por causa disso. Porque toda hora ele falava, mas e se a gente voltar pro Brasil? E eu, não vou. Tipo, e isso aqui, não vou, não saio daqui, não vou embora daqui. E aí ficava nesse conflito, até que chegou uma hora que ele falou que, né, a gente não deu certo como casal. E ele falou, olha, sozinho aqui eu não vou ficar. Eu tô aqui por sua causa. Que isso gerou ainda mais problema pra mim, porque eu fiquei me sentindo culpada por, tipo, dele ter vindo por minha causa e eu falar assim, não quero mais nosso relacionamento. Então, mas aí ele fez, não dá pra ficar aqui sozinho, eu vou embora. Eu, tá bom. Fria. Mas ele tava não foi fria, mas eu não ia largar meu sonho, né? Ele tava trabalhando também, normal, já tava tudo certo. Tava trabalhando. Mas ele quis voltar. E como foi pra você? Ter que sustentar a casa, se virar sozinha, e aí? Olha, assim, o olho tremia, assim, né? Bateu um nervoso, mas logo depois eu consegui um outro lugar. E eu tinha que ter um lugar porque eu tinha meus 2 gatos, que vieram do Brasil também. E foi muito difícil, porque, tipo, todo lugar que eu procurava não aceitava animal. E eu disse, gente, socorro, eu tô desesperada. Aí até que eu consegui com o pessoal da fábrica mesmo, que eu já trabalhava na fábrica e consegui. E é todo um processo, né? Tipo, pra trazer animal pra cá, você tem que, tipo, dar vacina, tem que apresentar, tipo, alguns documentos. É um processo de 4 meses, eu acho, que foi com os gatos. É um processo porque você tem que dar vacina, você tem que botar o microchip, aí depois você tem que dar uma vacina que tem que esperar tantos dias, aí colhe o sangue pra ver se a vacina deu certo, alguma coisa assim, que manda pra São Paulo. Caramba. Pra depois voltar. Paga imposto? Nossa, é muito caro. Nossa, pra trazer animal é muito caro. Então os gatos foi praticamente mais caro do que tu vir pra cá, né? O valor Foi dos quase gatos isso. A minha sorte é porque a passagem deles foi mais barata, porque eu tinha que pagar a passagem dos 2. Sendo que a mulher quem trouxe os gatos foi a minha ex-cunhada, que ela veio, e ela quem trouxe. E aí eu liguei pra mulher, ela ligou, né, de lá do Brasil, pra empresa que ela vinha, acho que foi pela TAP mesmo, não lembro. E ela veio e perguntou, tipo, olha, tô indo com 2 gatos, como é que faz? Aí a mulher foi super gentil e falou assim, se você quiser pagar só uma passagem, como é gato, bota numa casinha maior, porque aí você paga uma passagem para um dos gatos e uma taxa pro segundo gato. E aí foi essa sorte, porque senão ia ser 2 passagens para os gatos. E voltando à questão, tipo, quando você veio aqui pra Portugal, tipo, você não planejava, não pensava, não era seu sonho morar em Portugal. Mas quando você veio pra cá, tipo, você se encantou pelo país e, tipo, não, eu quero ficar, eu não quero voltar pro Brasil. Ou, tipo assim, você até pensou em, não,
vou começar aqui, mas eu pensei em outros países. Ou você se apaixonou mesmo por Portugal, assim, de primeira? Olha, eu tenho uma paixão muito grande pelo Porto. Eu me encantei muito pelo Porto, não tem condições. Toda vez que eu ando, tipo, por aqui, essa semana mesmo, fui pro trabalho e passei pelo centro do Porto e ficava assim, meu Deus, eu moro aqui. Nossa, esse lugar é muito bonito. E hoje, eu não sei se eu iria para um outro país. Eu não sei se eu quero criar raízes aqui. Eu sou uma pessoa que eu sou muito aberta, eu gosto de viver. Sim. Se eu tô vivendo isso aqui, vai ser isso. Mas se daqui a pouco aparecer uma oportunidade, pra ir pra tal lugar, eu vou. Não sei, gente, o mais difícil eu já fiz, que foi sair do Brasil. O resto, eu tô vivendo, gente. Isso. E você falou que seu irmão veio, seus pais ficaram. Ficaram. Como que é a saudade? Os amigos? Nossa, como que é? é muita. Mas eu matei um pouquinho a saudade agora, porque minha mãe veio, passou 3 meses. E eu fui pro Brasil em novembro. E matei a saudade do meu pai. Mas é difícil. Acho que é a parte mais difícil. Tipo, e a segunda vez que você vai... Tipo, a segunda vez que você se despede, eu acho que dói muito mais do que a primeira. Porque a primeira vez você tá aqui e assim, você tá conhecendo tudo novo, você tá empolgado pela viagem, né? Por tudo que você vai viver. Mas a segunda vez, você só tá voltando pra casa. Então você já sabe o quanto que tu vai sentir saudade. Você já sabe é muito difícil. Eu acho que a segunda vez é a pior parte. Nossa, eu chorava que eu não chorei a primeira vez. É porque, tipo, é aquele sentimento, né? Tipo, eu tô aqui, vai fazer 1 ano. Mas eu penso, se eu for pro Brasil agora, você vai, eu não sei se for assim contigo. Tipo, eu penso, pô, se eu for pra lá e você ficar pensando, caramba, é uma opção minha ficar. Se eu quiser, eu fico. E, tipo, dá aquela saudade, você vê tudo, tipo, aquela nostalgia dos amigos, da família. E, tipo, se fosse uma decisão sua, tipo, eu vou ficar aqui e pronto. Mas você tem que voltar. Isso que eu ia perguntar pra você. Quando você foi, você pensou alguma hora em ficar? Nenhuma. Não pensou? Nenhuma. Pelo contrário, bateu assim 10, 15 dias, eu tava assim, gente, falta quanto tempo pra ir pra casa mesmo? Eu tô doida pra ir pra casa. Caramba. Eu tô com saudade dos meus gatos, eu quero ver o povo de lá, não quero mais ficar aqui, não. Eu disse, eu sei que eu vou sentir muita saudade quando eu for embora, mas eu quero minha casa. É muito estranho essa sensação, porque, sabe, você tá saindo de casa, mas você vai pra casa. É algo muito estranho. E tua mãe, tipo, quando ela veio pra cá, passou 3 meses, ela ficou, tipo, meio balanceada de vir, tipo, tu pensa em trazer ela pra cá, ela gostou daqui? Assim, hoje ela pensa, primeiro por causa da neta, né? Que ela veio pra ajudar meu irmão, né, com a filha. E principalmente por causa da neta, e depois porque ela se encantou por aqui, né? Ela disse, nossa, aqui é muito tranquilo, aqui é muito bonito, e isso. E assim, os 2 filhos dela estão aqui, né? Então, basicamente, ela tá tipo, e aí? Ela até brincou, falou assim, eu só tô voltando por causa do seu pai. E eu, quem sabe? E, tipo assim, quando tu veio pra cá, voltando, tu teve algum choque cultural? Tipo, tu é do Nordeste lá, aí São João totalmente diferente, essas coisas, tipo, deu uma saudade e foi outra realidade pra você? Deu uma saudade. Deu uma saudade até daqueles botecos do vizinho, sabe? Assim, aquele boteco assim na rua, tocando uns zés assim no fundo. Nossa, eu sentia muita saudade. E quando eu cheguei aqui, que não tinha, eu disse, gente, não tem uma cerveja assim pra gente beber com um churrasco aqui, assim, uma farofa assim pra gente ficar conversando com os amigos. Não tem. Tipo, A culinária, então, você sentiu bastante ou não? Tipo, comidas... no começo, sim. Sentiu Hoje, falta? não. Hoje não. Hoje eu consigo gostar das comidas de aqui tranquilo. No começo eu senti muita falta. Hoje eu não sinto falta de muita coisa, não. É coisas exclusivas. Mas também quando eu cheguei lá no Brasil, eu tava comendo igual um dragão. Passava assim, se é de comer, eu quero. Tipo, matando a saudade de comer de tudo. Sim. Mas a comida daqui, hoje, eu sou tranquila. Me acostumei. Eu quero saber também quando você volta. As pessoas mudam com você? Tipo, tem outro olhar? Você vê quem é de verdade, quem é de mentira? Como que é quando você volta? Muito. Você pensa assim, nossa, aquela pessoa é muito minha amiga. Quando eu chegar lá, ela vai querer muito me ver. Mas, tipo, tu tá lá, tu fala assim, estou aqui. E você vê que nem todo mundo é seu amigo. Tem aqueles que vão se esforçar, tipo, sair de 10 horas da noite do trabalho e vai te ver. Mas tem aqueles que tá ali disponível, sabe onde você tá, mas nem se esforça. Faz, não deu porque fui levar minha avó pra natação. Tipo, esse tipo de desculpa, sabe? Que você olha assim e faz... E você tinha um carinho grande por essa pessoa, sabe? Você fala assim, poxa,
Eu gostava muito dela. Aí você fica triste. Porque você vê que a consideração é totalmente diferente. Mas quando você voltou pro Brasil, você foi, tipo, pro estado, só que você morava lá perto do... Ou você conheceu outros lugares do Brasil? Eu fui para outros lugares também. Porque a gente, como um bom brasileiro, né? A gente vai procurar as passagens que são mais baratas. Aí eu vi que a passagem mais barata era para Salvador. Eu disse, vou para Salvador. Nossa, Que eu não tenho sou vontade. boba, né? Fui pra Salvador, passei 2 dias em Salvador. Aí depois fui para Aracaju, que é de onde é meu namorado. Sim. Depois eu fui para Natal. Ou seja, eu aproveitei. Ainda peguei um pré-caju, que é o carnaval fora de época. Nossa, matei minha saudade. Nossa, você falou namorado, então agora você tá namorando? Como que foi? Então, É como que brasileiro, é português, é italiano, é imigrante, é o quê? é brasileiro, né? A gente... O brasileiro vem pra cá pra encontrar outro brasileiro, né? Não, e detalhe, quando acabei o relacionamento, eu falei, vou passar uns 2 anos solteira, não quero ninguém. Sim. E não vou arrumar brasileiro, não. Não quero brasileiro, tô com abuso de brasileiro. Cuspiu pra cima. Totalmente. Então, assim, nunca mais eu falo nada. Então, como vocês se conheceram, assim, a primeira vez que teve o primeiro contato? O primeiro contato foi eu endoidando no trabalho. Ele trabalhava comigo. Eu tava endoidando, tava estressada. Naquela fábrica que você surtou? Na fábrica que eu surtei. Ah, tá. Só teve uma vantagem, né? Saí de lá namorando, mas que de resto... Então, fui pra lá, conheci ele lá na fábrica. Aí pronto, a gente começou a se conversar, a sair e tudo mais. E eu bem resistente, porque eu, né, tipo, eu não quero namorar brasileiro. Eu não quero namorar agora, eu não quero namorar brasileiro. E acabou acontecendo, acabou me apegando e aí, estamos aí até hoje. Já mora junto e tudo. Já, Olha, tá vendo? Ah, então tá bem, né, mano? tá. Então, não foi arrependimento de ser um brasileiro. Tem que ser um brasileiro, né? É diferente. Vamos falar de viagem. Parece que você gosta muito de viajar. Você já viajou aqui na Europa bastante? Tipo, Ah, Madrid, Só fui só pra Espanha. foi pra Espanha. Só fui pra Espanha. Madrid, Vigo, só mais pela Espanha ali mesmo. E aqui em Portugal? Conheceu bastante coisa? Já. Aqui já. Aqui já. Eu não sei nem tantos os lugares que eu fui, mas por aqui perto também, até mesmo próximo, sabe? Guimarães, Braga, essas coisas assim, o clássico que todo mundo faz. E eu não Sim. fiz. Tem que fazer, mano. Tem que fazer. devendo Que essa também é viagem. muito bonito. Aqui eu sempre falo que às vezes a gente chega. Eu sempre falo isso muito com meus amigos. A gente chega aqui e quer muito. Quando eu chegar lá, eu quero visitar vários países. Mas aqui tem tanta coisa que vocês não têm noção. Tipo, tem lugares que você vai ver, nossa, que lugar bonito. Um dia desse a gente foi pra Régua. É Régua, é? O nome? Acho que é Régua. E o caminho que a gente foi ali pelo rio, tudo bonito. Eu disse, nossa, como é que tem esse lugar aqui? A gente não sabia disso. Tipo, quase 4 anos aqui. Eu disse, como é que eu nunca tinha feito isso? Tipo, um lugar tão bonito. A gente foi, sentou pra comer em um lugar, a coisa mais linda, assim, a paisagem mais linda. Eu disse, e a gente querendo ir pra França, pra não sei aonde. É bonito também? Mas tipo, velho, como é que a gente deixou de conhecer isso aqui? Sabe? E Lisboa, tipo, você foi pra Lisboa, você falou que se encantou com Porto. Mas, tipo, Lisboa, você Nunca já... fui em Lisboa. E eu não tenho curiosidade. Ah, mas porque outras pessoas já falam de lá? Já, outras pessoas falam de lá. E eu acabo que não tenho essa curiosidade. Não é algo que, assim, tipo, eu vejo algo e falo assim, nossa, eu quero conhecer isso aqui em Lisboa. Eu vejo de outros lugares, falo, nossa, esse aqui é bonito, quero conhecer isso aqui. Mas de lá eu nunca vi algo que, tipo assim, nossa, que lugar lindo, é aqui que eu quero ir. Nunca vi, nunca teve alguém que falou assim, vamos lá pra Lisboa. Não, eu falo, não, quando eu tiver uma oportunidade de ir, eu vou. Em questão de viagem, então, você gosta de viajar, mas, tipo, você tem um país, assim, do sonho de viajar, assim, que você sempre pensou aí, tipo, minha meta é ir pra esse país. Nossa, Tem? acho que tem. Qual? Fora a Itália, Hum. eu tenho muita vontade de ir pra Tailândia. Não me pergunte por quê, mas eu tenho muita vontade. Mas você não viajou também por causa de documento? Também, né? Também. Tipo, você veio como turista, então foi mais difícil. Você fez CPLP? PLP. Sim. Mas também acho que por outros motivos. Quando a gente vem pra cá, eu tenho muitos amigos que eles viajam o tempo inteiro. Tipo, a cada 3 meses, 6 meses, viajam. Eu acho que também é uma opção minha. Porque eu acabo dando prioridade a outras coisas. Eu acho que é a nível de prioridade. Cada um tem sua prioridade. Por exemplo, quem mora em uma casa compartilhada, paga só um quarto, não sei o quê, consegue juntar mais uma grana. Eu consigo juntar uma grana pra, sei lá, pra viajar. E vai.
Mas no meu caso, eu tava tentando mobiliar a casa, aí me programei pra viagem pro Brasil, que não é barato. Então, assim, tudo eu acho que é um propósito. Agora que eu tô parando pra pensar, tipo, agora eu já tenho minha casa toda ok, e penso, agora eu quero parar pra viajar. Eu acho que agora é a minha próxima meta. Eu quero parar pra viajar. Agora que eu parei pra pensar nisso, sabe? Mas antes não, tinha outros propósitos. Primeiro foi o propósito dos gatos, né? Depois foram outras coisas pra vir conquistar. Então, eu acho que inclusive isso, eu acho que muitos imigrantes se frustram quando vêm pra cá. Porque muita gente chega e fala assim, eu vou pra Portugal, vou imigrar e vou viajar a cada 2 meses. Sim. Mas eu acho que tem propósito. Se o teu propósito é esse, ok. Mas se o teu propósito é, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso, eu acho que é a nível de cada um. Agora vamos falar um pouco de dificuldade. Você só falou de coisa boa. Fora o emprego, né? Você teve mais alguma dificuldade? Tipo, já sofreu preconceito? Já passou alguma situação que não gostou? Uma única vez que eu sofri um preconceito foi com uma cliente de uma clínica que eu trabalhei, que ela já era um pouco mais velha. E ela, toda vez que ia ser atendida por mim, primeiro que ela fazia um carafé, tipo assim, ela já sabia que era eu, já fazia um carafé, assim. E eu já ficava meio assim, ai, gente, o que foi que eu fiz? E sempre ficava falando mal de brasileiros pra mim. Ai, porque não sei o que, não sei o que. E eu não entendia. Até que eu, com muita paciência, tentando ali, o que aconteceu? Eu sempre gostei muito de conversar com minhas clientes. E aí ela falou assim, não, porque meu pai, né, há muitos anos atrás, foi pro Brasil fazer um trabalho e aí se encantou com uma brasileira. E aí voltou pra cá com uma brasileira e uns filhos. E aí eu disse, agora eu entendi a raiva dela que ela tem por mim, não é por mim. Pelos Pela brasileiros. história. Entendeu? E aí foi que eu tentei, olha, mas não é todo mundo assim, e não sei o quê, tentar malear, deixar mais maleável a história, né? Eu entendo sua raiva, não sei o quê. E aí, a partir dali, é que ela veio passar a me tratar bem. Mas se você me perguntar assim, se você sofreu preconceito aqui, eu nunca sofri. E, Eu, particularmente. e uma dificuldade, assim, tipo, chegou algum momento, nesses 4 anos que você está aqui, que você passou alguma dificuldade e também que você pensou, você disse que nunca pensou em voltar pro Brasil, mas algum momento ali que você estava numa situação, teve algum momento que você estava numa situação, tipo, muito mal, que você, tipo, caramba, eu quero voltar. Ou ir pra outro país, no caso. A gente sempre pensa, né? Quando a gente, às vezes, dá uma baixa, assim, uma situação, um baque, alguma coisa assim, eu acho que a gente fica se questionando. Por exemplo, no Brasil eu tava com a vida tranquila. Eu tava trabalhando pra mim já, na minha área, né? E eu tava bem tranquila. E aí eu parei pra me perguntar, fiquei, gente, mas eu vou ficar sendo empregada o tempo inteiro, assim, ganhando isso aqui, sabe? E eu, gente, não sei se tô satisfeita com isso aqui. Eu acho que talvez no Brasil as coisas iam estar mais fáceis pra mim. Talvez eu ia estar crescendo mais ainda na minha área. E isso, mas foi rápido. Tipo assim, não passou 2 dias. No terceiro dia eu tava, não, Deus me livre, que pensamento é esse? Não. Já mudou. Já foi muito rápido. Tipo, eu já tava, não, pensou errado, viu você? Já tava. No trabalho que você faz hoje, quem faz o mesmo tipo de trabalho, vindo pra cá, você acha que é fácil de arrumar emprego na área? A parte de estética aqui é uma parte que vem crescendo cada vez mais. E, por exemplo, na clínica que eu tava trabalhando, lá, muita gente chegava e perguntava se a gente era brasileira. São brasileiras? Quero fazer. Tipo, Dá preferência. dava preferência. Tipo, você é brasileira? Então marca pra mim. Marca pra brasileira. Tipo, já era assim, sabe? Até muita gente de fora, por exemplo. A gente, principalmente no verão, a gente pega muita gente que vem de fora. Então, o pessoal, quando perguntava, já era perguntando se era brasileira. Então a gente tem uma fama boa na parte da estética. Mas, tipo, A estética que você faz é o quê? É unha, é cabelo, é massagem, é o O quê? que eu faço é mais a parte de estética facial e a parte corporal de emagrecimento. E de relaxamento também. Mas assim, você disse que, tipo, quando você trabalhou a primeira vez na área, você disse que achou aqui muito atrasado Um padrão, né? no padrão, mas era por questões de, tipo, aparelhos, tecnologia, ou, tipo, das pessoas mesmo, das coisas das Eu pessoas. acho que Da cultura, né? foi... Não, eu acho que assim, as pessoas parece que pararam no tempo. E estética, basicamente 1 ano muda tudo. Então, cada vez mais a gente se faz mais pesquisas. Eu mesma sempre estou estudando.
Eu sempre mudo. Tipo, o que eu pensava há 3 anos atrás já não é a mesma coisa que eu penso sobre estética de agora. E as pessoas ainda queriam fazer coisas que faziam, sei lá, em 98. Eu disse, gente, Sim. tipo, isso aqui já foi. Tipo, existem métodos melhores. Então, era muito atrasado a nível disso. No Brasil, a gente sempre tá ali estudando, sempre tentando avançar aquilo ali. E aqui eu via muito... Então, mas falando nisso, você falou que fez 2 cursos. Esses cursos foram bons ou não foram tão bons por causa disso? Foram com brasileiras, Entendi. entendeu? E foram muito bons. Foi porque foi mais na parte de design, de sobrancelha e tudo, porque eu tinha uma técnica e eu queria aprender outras, entendeu? Foi só pra aprimorar mais o que eu já tinha. E você Aí. pensa em abrir o seu negócio mesmo? Assim, é uma meta, né? É uma meta. Eu penso sim em abrir um negócio pra mim. E quem sabe, esse ano ainda. Vai dar certo. Então, tipo, desde o início ali que você, tipo, chegou na clínica que viu que tinha algumas coisas atrasadas, você, tipo, deu sugestões pra aquilo? Ou você, tipo, ficou guardada ali pra você e fez, não, quando eu fizer o meu, eu vou... Não, eu sempre dei sugestões. Eu sempre falei, olha, não é melhor trocar isso por aquilo? Não é melhor fazer isso? Olha, mas se a gente fizer isso aqui com isso aqui, vai dar mais certo. Eu sempre tentei, né, estimular pra ver se melhorava, mas era muito fechado, sabe? Era tipo, não, a Não gente era faz aceito. assim, esse método vai ser até o fim assim. Tá bom. É, então, eles não pensavam em, tipo, crescer mais do que aquilo. Era, tipo, parou ali, ficou na zona de conforto e pronto, é isso. É, a única vez que quiseram aprender foi porque uma cliente deu muito resultado e aí eu tava já pagando aviso pra sair, né? E ela queria que eu ensinasse passo a passo do que eu fazia. E eu disse assim, olha, se você é profissional da área de estética, você sabe o que eu tô falando. Senão, não tenho que ensinar nada. Eu disse, é isso. Nossa. É, E ela ficou o quê? Ficou quieta? não, ficou com raiva de Confrontou? mim, né? Tipo, porque você não quer ensinar? Eu disse, olha, porque o que eu faço é o que todo mundo tem, né? Tem que se fazer, né? É o que a gente aprende. É o Tipo, profissional. exatamente, é o básico. Mas eu não vou dar meu método, não vou falar o passo a passo que eu fiz. Entendi. E amigos, rede de apoio, você conseguiu fazer aqui? Foi fácil? Foi difícil? Foi Você tem difícil. só amigo brasileiro? Como que é? Foi difícil. Não, hoje eu tenho amigos brasileiros, tenho amigos portugueses. Mas foi difícil. Até você ganhar confiança, todo mundo era muito fechado. Não tinha aquele negócio no Brasil, ai, vamos sair, vamos pra tal lugar, não sei o quê. Foi mais difícil. Mas hoje eu tenho. Hoje eu tenho aquelas amizades que estão ali comigo o tempo inteiro, sabe? Toda Então, hora. Também já faz 3 anos, né? Mas Você foi acha que agora. Tipo, passa rápido o tempo aqui? Você acha que não? passa. Passa. Tipo, 3 anos foi rápido demais. Passa muito rápido. Inclusive, foi uma das coisas que me chocou quando eu cheguei no Brasil. Porque eu vi que o que eu tinha já feito em 3 anos aqui, eu vi que pessoas que... Aquela mesma, por exemplo, amiga, amigo, que reclamava daquele mesmo trabalho, permanecia no mesmo trabalho, fazendo a mesma coisa, enquanto em 3 anos eu mudei muito. Tipo, eu fiz milhões de coisas. Eu disse, meu Deus, como é que... Eu disse, realmente o tempo aqui parece que é muito mais acelerado. Sim. E questão do horário de verão também, que escurece tarde pra caramba, você achou diferente? Quer saber também do frio? O que você achou do frio? É. Eu cheguei aqui no período do frio, né? Você chegou no frio? Qual Eu mês cheguei- ali, mais Eu ou menos? cheguei no final de novembro, ou seja, Nossa. foi um susto quem saiu de Natal com o sol gritando na sua cara, né? E chegar aqui, eu sofri. Nossa, eu sofri demais. Os dedinhos ficavam assim, ó, gelado, coitado. Então, no caso, você não veio preparada de, tipo, questão de roupa, tudo. Não, a sorte que tinha minha família, Sim. que eles, né, compraram pra mim. Eu cheguei aqui com muita coisa já que eles já tinham separado pra mim. De casaco, não sei o quê, tudo. Eles já tinham separado. Então, a minha sorte, por isso que eu falo assim, pra mim é muito diferente vindo com a rede de apoio. Muito, 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 porque a minha família assim foi quem me salvou de muita coisa, que me orientou. Eu vejo amigos que caíram muito em golpes aqui, Sim. de arrendar apartamento, de cobrar pra fazer uma manifestação de interesse. Gente, você pode fazer isso sozinha no computador. Tipo, e pagar absurdo. Ficar, gente, como assim você pagou por isso? Tipo, você pode fazer. E eu tive muito essa rede de apoio, sabe? De não ser enrolada, de ser tudo mais prático, mais fácil.
Então, isso foi muito importante, de eu ter chegado aqui, ter roupa já pronta me esperando, casa pronta me esperando. Por isso que eu falo que a minha visão é totalmente diferente de quem vem, assim, sozinho. Mas, tipo, você já se imaginou, assim, tipo... se eu não tivesse essa rede de apoio... E eu tinha um sonho de ir para outro país. E sem essa rede de apoio, você acha que você teria voltado ou que você seria forte para ficar? Tipo, você já Primeiro eu tinha pensou me nisso? lascado, né? Uhum. Eu tinha me lascado bem muito. Eu tava, assim, bem lascada. Mas eu acho que eu não desistiria. Porque agora, por exemplo, eu mal vejo minha família. Sim. Porque cada um aqui meio que segue, né, sua vida. Tem horários diferentes, segue sua vida, faz aquilo. E hoje em dia, assim, é diferente, sabe? Mas isso, claro que interfere muito. E a nível disso, interfere bastante.